Olá, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Hoje é sexta-feira, 19 de dezembro, e nós estamos aqui para mais um programa Bate-Papo com a Família Guest. É um programa tão especial, eu tenho o prazer de estar ao lado da minha companheira, de todos os dias, e também de bancada, a Kelly. E hoje eu quero falar para você que está nos assistindo, que vai nos assistir. O programa está com assuntos especial. Estamos a poucos dias daquela data que todo mundo espera, que é a data mais desejada do ano, que é o Natal. E eu quero falar para você que está nos assistindo, Natal é motivo de festa, é motivo de alegria, de paz. E muitas vezes o Natal, para você que está ali nos assistindo, é a oportunidade de reencontros. Quantos pais, quantos filhos esperam essa data tão especial para poder se encontrar. E eu quero dizer para você, não perca essa oportunidade. Você que consegue visitar o teu ente querido, vá visitar. Você que não vai conseguir estar com ele, não perca a oportunidade de demonstrar um amor diferente nessa data tão especial. Então eu quero convidar você, seja de qualquer lugar do Brasil e também qualquer lugar aí do mundo que você está nos acompanhando, fica conosco. Eu tenho certeza que, ao finalizar esse programa, você vai se sentir muito melhor do que quando começou. Então, eu quero dizer para você que não tem nada que foge do controle do Senhor. Estamos numa época tão especial, que é onde a gente pode demonstrar o amor. Mas o amor maior é o amor de Jesus Cristo. Aquele que pagou um preço sem a gente merecer. Ele derramou sangue na cruz por mim e por você. Deus tem um amor tão grande por você, porque colocou você nessa família sim que você está hoje, no casamento que você está, com os filhos que você tem. Deus tem algo muito grande para fazer para você ainda esse ano. Por esses dias, nesse Natal, a circunstância que você está vivendo não determina quem você é em Cristo Jesus. Então eu quero convidar você, mas antes eu quero te pedir um favor. Esse link que você está assistindo, compartilhe. Mande para aquelas pessoas que você ama, que tenho certeza que ela vai te agradecer. Porque o que vai ser falado aqui hoje, tenho certeza que pode mudar a sua história. Então eu quero dar mais uma vez boas-vindas, Kelly. Boa tarde, início de boa noite, o microfone é todo seu. Quero dar boa tarde para todos que estão nos assistindo agora, os que vão nos assistir depois. Quero dizer para vocês que é mais um dia, mais uma sexta-feira, uma honra estar aqui falando para vocês, dizer que realmente o ano não acabou, ainda estamos vivendo o ano da restituição e cremos que o Senhor é o Deus dos últimos instantes. Veja aí o que você tem pedido para o Senhor. Pode ter certeza que até dia 31/11/59 pode se realizar. É só você crer no Senhor. E como o Cléo falou, hoje é um dia muito especial. Muito especial. Olha, nós hoje estamos honrados por estar aqui, por estar com você, por estar com Jesus, com Cristo, que é o centro desse programa. Mas nós estamos com duas pessoas aqui. Um casal abençoadíssimo, que o Cléo vai apresentar daqui a pouco. E vamos falar de um assunto que realmente, para quem até hoje tinha uma visão do que era o Natal, hoje, meu irmão e minha irmã, você vai entender qual é o verdadeiro sentido do Natal. Para todos nós, né? O que deveria ser realmente. E vamos apresentar esse casal lindo. Vamos apresentar abençoadíssimo, esse casal, uma família extraordinária. Você que está ali do outro lado está naquela expectativa, porque a divulgação foi grande. A gente convidou você, eu tenho certeza que você está aí do outro lado nos assistindo. Mas antes de apresentar, quero dar as boas-vindas e um abraço para o pessoal lá de Goiás que está nos acompanhando. Quero dar um abraço para o pessoal do Rio Grande do Sul. Eita, Goiás. Tem um pessoal fiel lá de Santa Catarina, né? E você de qualquer lugar do Brasil, também aqui de Piracicaba, você Cascavel, no Paraná, e você que é nossos amigos aqui de Piracicaba, amigo de ministério, que também está nos assistindo, Campinas, que conhece esse casal abençoado que a gente vai apresentar daqui a alguns instantes, especial também para nossas filhas, né? Maria Clara, Maria Helena, Maria Alice, que são as nossas companheiras que também fazem parte desse projeto.
Mas eu quero apresentar com muita alegria, para mim é um motivo de muita honra, satisfação, né, de convidar. Normalmente o papel é inverso, né? Ele, normalmente, que as pessoas, eles que deveriam conversar conosco, mas hoje nós estamos aqui para explorar um pouco do conhecimento, né, do ministério deles, do que eles têm para acrescentar para a gente nesse assunto tão especial que é o Natal. Então, eu tenho a maior alegria, em nome da Metropolitana, né, a apresentar o pastor Fábio, a pastora Mislaine. Sejam muito bem-vindos, né? E para nós, como a gente falou, é até emocionante ter vocês aqui conosco, e eu não tenho dúvida que o que o Senhor vai usar vocês vai ser muito impactante para aquelas pessoas que estão nos assistindo e que vão nos assistir. Então, pastor Fábio, seja muito bem-vindo. O microfone da Metropolitana é todo seu. Fique à vontade. Obrigado. Boa noite para todo mundo que para você que está nos assistindo. É um prazer estar aqui, Cléo, Kelly. Um prazer estar aqui com você e principalmente sobre o que vamos falar, né? Nós estamos aí há poucos dias do Natal e nós vamos falar de algo muito importante, que é esse sentido do Natal. Qual que é o real sentido do Natal e o que nós devemos priorizar agora e que certamente vai abençoar a nossa vida, certamente pode mudar a história de alguém se entender, se receber essa verdade no coração, né, de uma maneira clara para cada um de nós. Prazer estar aqui com vocês. Obrigada, pastor. Prazer é nosso, pastor. Fique bem à vontade. Para nós, quando a gente foi convidado para assumir esse programa, a gente não teve dúvida de poder convidar vocês, que são nossos pastores, né, nossos líderes aqui na terra, e também para que quem está nos assistindo possa conhecer mais de vocês, né, conhecer mais do ministério de vocês, mas também ouvir esse assunto, que é um assunto numa época tão importante, que é onde muitas vezes o material, o comércio tenta sufocar, né, o assunto de Jesus Cristo. E nós estamos aqui hoje para esclarecer, né, para levar para quem está nos vendo uma palavra, às vezes, de esperança, né? Algo que possa transbordar no coração, que às vezes está um coração tão dolorido, né? Que às vezes não sabe como vai passar essa data comemorativa, mas que ele possa entender que a esperança, ela vem de um Deus, né? Não vem do homem. Isso. Né? E eu quero apresentar, né, essa mulher linda aqui. Eu chamo ela de princesa porque ela é uma princesa de Jesus. Você que está em casa também é uma princesa de Jesus, maravilhosa. Pastora Mislaine, né, essa mulher de Deus. Eu falo para ela, irmãs, se hoje eu grito menos é por causa dela. É ela que me ensina. Ela me ensina tudo. Ela me ensina tudo. Eu quero aprender tudo com ela. Pastora, é uma honra estar aqui contigo, né? Você é uma bênção, não só na minha vida, mas na vida de todos, de todas as irmãs, né? Eu sei disso, tanto aqui quanto Campinas. Eu tenho certeza que em todos os lugares que você já teve aí. E fica à vontade aí para você falar um pouquinho. Essa mulher faz um trabalho com crianças, irmãs. Ela vai voltar aqui para falar sobre isso, só sobre isso. Mas fica à vontade aí, pastora. O microfone também da Metropolitana é seu, para você falar um pouquinho de ti. Amém. Amém. Boa noite a todos. Eu também estou muito feliz de estar aqui, né, junto com essa família que é tão querida, tão amada, num momento tão oportuno, né, onde nós vamos falar sobre o Natal, né, o significado dele, a importância dele. E, para mim, é uma honra poder falar de um assunto tão importante para esses dias, né? Junto com vocês, Amém. Junto com o pastor Fábio. Amém. Né? Estou muito feliz, muito honrada de estar aqui hoje. Amém, Amém. pastora. Amém. Amém. Pessoal, o pastor Fábio e a pastora Mislaine, eles são os pastores do Ministério Videira Piracicaba, né? Então, eles hoje nos estão aqui para falar do Senhor Jesus, falar do Natal para vocês. Então, pastor, vamos explorar esse assunto, né? Então, vamos explorar. Eu quero fazer um comentário em forma de pergunta para que o senhor possa, né, nos falar um pouco de como a gente pode viver nesses dias de hoje
o verdadeiro sentido do Natal, né? Além das tradições, porque a gente sabe que nessa época tem muitas tradições. Mas segundo a palavra do Senhor, como que a gente pode viver esse verdadeiro sentido do Natal nesses dias que está tão perto a data comemorativa? Perfeito, Cléo. O Natal, ele surge essencialmente com o quê? O nascimento de Cristo. Mas hoje, você olha, a sociedade, ela está muito perdida, comemorando qualquer outra coisa. Sim. Né? Se você olhar para as famílias, se você olhar para a sociedade de forma geral, as pessoas estão comemorando o panetone, estão comemorando Sim. as festas, estão comemorando os amigos, estão comemorando também a família. Mas às vezes se esquecem do porquê o Natal surgiu. Esquecem-se de Cristo. Né? Então, eu acredito que para que a gente possa conhecer esse verdadeiro sentido do Natal, a gente precisa voltar para Cristo. Sim. Então, vamos partir pelo seguinte raciocínio. Jesus, ele fala o seguinte, ele falou, olha, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Amém. Está lá em João 10:10. Quando ele falou isso, ele falou, eu vim, esse vir, ele está falando do nascimento dele. Sim. Do que nós estamos comemorando hoje. O nascimento de Jesus. O nascimento do nosso Salvador. Amém. Né? Alguém que não precisava, alguém que não pecou, alguém que não falhou, como qualquer um de nós aqui, e que decidiu vir para cá para se manifestar em forma humana, Sim. passar pelas dificuldades que qualquer homem ou mulher passa, para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Então, acho que a gente pode começar essa conversa colocando a seguinte reflexão. Você que está aí nos olhando, nos assistindo, está ouvindo essa conversa, você está passando um Natal com vida em abundância? Porque acho que esse é o ponto central. Sim. Não tem sentido... Todas as outras coisas, as tradições, são importantes. E as famílias, né? Nós estamos num país que ele equivale a um continente. Então, as culturas regionais são muito diferentes. É verdade. Mas a grande verdade é, será que nós estamos passando esse Natal com vida em abundância? Ou as pessoas estão passando o Natal tristes, ansiosas, depressivas, preocupadas, focando, né, a vida em compras, em momentos, Sim. Porque existe uma falta, que é a falta dessa vida abundante. Eu acredito que se nós recebermos hoje um pouco dessa conversa, puder agregar para que todos nós aqui, nós estamos aqui, você que está aí nos assistindo, você possa ser abençoado e receber vida em abundância onde você está, isso vai fazer toda a diferença, não para o seu Natal apenas, mas para os dias que virão depois do Natal. Sim. Então, acho que o ponto central desse comentário, Cléo, é a vida. Será que nós estamos passando esse Natal com vida em abundância? Essa vida vem de Jesus. Queria começar com isso. Né? Acho que isso é muito relevante a gente deixar como ponto principal, né? Tu sabe, pastor, que essa semana eu escutei uma pastora e ela estava falando, ela gravou esse vídeo, ela falou assim, eu estava fazendo faxina, parei a minha faxina porque, ela usou o termo assim, tomei uma lapada do Espírito Santo, mas não vou apanhar sozinha, vou compartilhar com vocês. Mas ela falou num contexto financeiro, né? Ela falou que ela estava lá orando, falando, ô Senhor, me ajuda, né? eu preciso de recurso. E ela falou assim, o Espírito Santo começou a falar comigo, você ficou com 90%, não sabe administrar, agora você está querendo que eu resolva tudo para você? Né? E falando, mas, quando eu ouvindo ela falar sobre isso e pensando já no dia de hoje,
tem isso também, né, pastor? Como hoje se vive muito a questão do consumismo do Natal, né? A gente espera lá receber o 13º para comprar um monte de coisa do Natal. Ah, não, Kelly, então não pode dar presente? É isso que você está falando? Não, não é isso. Né? É muito gostoso você ganhar presente e dar presente também é gostoso. Mas, às vezes, as pessoas também elas focam só nisso e aí acaba gerando um problema mais sério para o início do ano. Né? Que gasta todo aquele recurso que, às vezes, poderia guardar ou poderia fazer qualquer outra coisa. Por quê? Porque só está focado no consumismo ali para o Natal. Naquele porque momento, né? Isso, porque o foco, não, o Natal é o presente, o Natal é isso, né? E aí, realmente, como o senhor está falando, aí tirou o centro, né, que é Cristo. E a gente sempre comenta aqui, desde o primeiro programa que eu vim, eu sempre falei para o pessoal que está assistindo a gente que o dia que eu entendi quem eu era, né, o quanto que Deus me amava, que a minha vida mudou. E esse amor, a gente sempre lembra lá da cruz. Mas o nascimento de Cristo foi uma prova de amor. Né? Ele não precisava. Mas ele nasceu, ele foi criança, ele correu, ele caiu, ele aprendeu a falar, né? Ele aprendeu a comer. Ele passou por todos os processos que nós passamos, que não precisaria, mas ele fez isso por nós. Então, também é uma prova de amor. Assim como dar sua vida por nós, foi a maior prova de amor que a gente poderia ter, né? É muito importante entender o verdadeiro sentido também, né? Eu posso completar algo aqui? Com certeza. Falou sobre, Fica à vontade. Kelly falou sobre essa questão do presente, né, desse amor que nós recebemos do Senhor. Quando Jesus ele realmente entra na nossa vida, todas as áreas da nossa vida, elas são ajustadas. Então, olha, se você tem vida de Deus, porque você reconhece que Ele te amou, Ele quer te abençoar. Porque as pessoas têm... Eu até acho que as pessoas têm uma imagem ruim de Deus. Deus é um cara bravo, Deus é um cara que quer olhar para você e vai te condenar por algo que você fez errado. O Papai Noel do mal. O Papai Noel do mal. É e aí verdade. as pessoas se retraem. É verdade. Mas na hora que nós relembramos qual que é a mensagem do Evangelho, que é Cristo de graça, para que a gente tenha vida abundante dele em nós, todas as áreas da nossa vida são afetadas por isso. É verdade, pastor. Porque se há um consumismo, esse consumismo ele está atrelado ao quê? A um vazio. Sim. Há uma Então a necessidade. pessoa ela não tem valor, ela não se sente valorizada, e aí ela vai para as compras. E quer Sim. preencher de alguma Porque é uma né? forma de repor o valor. Isso. Sim, A é verdade. pessoa ela não se sente amada. Sim. Então, você vê, né, uma época que é para nós celebrarmos o nascimento de Jesus, mas se você olhar as celebrações, quantas pessoas entre o Natal e o Ano Novo, você vê quantas famílias destruídas É verdade. por causa da bebida, por causa da droga, por causa de outras coisas que teoricamente seriam a alegria dessas festas. Sim. Então, É verdade, se a pastor. vida está abundante em nós, a nossa alegria é genuína. É verdade. Então você tem equilíbrio, você tem vida abundante, você tem paz, você tem esperança, tudo porque a vida de Cristo está presente em nós, né? É verdade mesmo. Verdade. Tremendo, hein, querido e querida que está nos ouvindo, né, nos assistindo. Então, para você ver a esperança. A esperança, há um Deus que quer te dar, sim, um Natal diferente. Como a Kelly falou. Claro que ganhar presente é bom, claro que reencontrar familiar, como eu falei, é importante, né? Se você tem essa oportunidade, faça isso, mas esteja aberto a buscar e entender qual que é o verdadeiro sentido dessa data também, né? Que teve alguém que é o nosso Pai Todo-Poderoso que morreu por nós, né?
nasceu, cresceu e morreu por nós para nos dar uma vida eterna. Sim. Antes da gente dar continuidade no nosso programa, você deve estar se perguntando por que dessa caixa aqui, né, pessoal? Depois, mais no final, nós vamos estar revelando o que tem aqui dentro. Então, fica Será conosco. que Tem algo muito especial aqui. Fiquei sabendo que tem um presente maravilhoso aqui dentro, que vocês e eu, e a Kelly também, estamos curiosos para saber. Mas fique tranquilo, daqui a pouco a gente vai revelar ainda nesse programa de hoje, tá? Então, continua nos acompanhando aqui, junto conosco, falando desse assunto tão especial. Depois nós vamos ver o que tem dentro dessa caixa, né, Kelly? Com certeza. Pastor, e continuando a falar do Natal, e já focando mais nas crianças agora, né? A gente sabe que eles vivem intensamente o Natal, né? E como eu falei, a pastora Miss, né, o Ministério Videira, ele tem uma preocupação imensa com as crianças, né? Prova é que recentemente comemorou os 25 anos, né, do Kids. Sim. Então, um marco aí, né, para esse ministério abençoado. E o trabalho que se faz com crianças é extraordinário. Então, pastor, eu queria que você falasse um pouquinho disso. Como tratar isso com as crianças? Por quê? Algumas crianças, né, estudam em escolas que, às vezes, não estão escolas que têm o princípio cristão, então foca mais na questão do quê? Do Papai Noel, do presentinho, né? Então, como trabalhar isso com as crianças? Como que você acha que a gente pode trabalhar essas situações, né, com os nossos filhos em casa, que não estão 100% todo dia na igreja, né, mas que passam por esse tipo de situação? Ok. Nós, como igreja, nós procuramos ensinar, né, os princípios bíblicos, ensinar às crianças a importância do nascimento de Jesus, Sim. que é o aniversário dele. Então, Sim. ele precisa ser convidado para essa festa, né? A gente costuma até falar como seria um aniversário se o aniversariante não estivesse. Né? Seria muito sem graça, muito chato. Então, a gente procura ensinar esse princípio cristão para eles desde muito cedo. E falando, né, além de trabalhar com as crianças, de ser uma pastora de crianças, eu sou mãe de 3. Verdade. E para os meus filhos, eu sempre procurei levar eles a ter a esperança, ter a fé, a confiança num Deus que é poderoso, que pode fazer, né? Então, eu até brincava, falava assim, vamos orar para o Papai do Céu. E não necessariamente escrever cartas para o Papai Noel. Era assim que eu falava. Sim. E então eu creio que quando as coisas aconteciam, a fé no coração deles era assim muito grande. É verdade, né? Então eu acho que despertar isso nas crianças é muito interessante. Nós, né, pais cristãos, né, devemos sim levar os nossos filhos a ter fé em Cristo. Né? Fé naquele que pode, ele sim pode todas as coisas. Sim. Ele sim vai entregar para essa criança aquilo que ela está pedindo, né? Indiferente do que seja. Né? Eu já ouvi testemunhos, e até os meus filhos, né, de coisas que eles queriam, que talvez alguém olhasse e falasse, mas isso Deus vai ouvir? Que ela quer uma boneca? Ou que ele quer um carrinho? Sim. Deus é um Deus de detalhes, né? Então, eu creio, né? É o que eu acredito, que nós devemos levar as crianças a confiar nesse Deus de amor, nesse Jesus que é bom, que quer dar coisas boas para os seus filhos, que quer que seus filhos tenham um Natal em abundância, né? Que quer que as crianças tenham experiências com o amor dele. Isso não é só para os adultos. Não é só o pai e a mãe que vai orar para uma data importante para a família. São os filhos também. É incluir esses filhos nessa fé,
né, nessa convicção Verdade, desse pastor. amor Glória de a Deus. Deus, que pode ser muito maior do que presentes, muito maior do que uma ceia, né? Talvez a realidade, né, da maioria não seja essa, né, de presentes, de ceia, de uma casa enfeitada, mas se Jesus for o centro para todos, para os adultos, para as crianças, com certeza essa família vai ter o melhor Natal de todos os tempos. Eu não tenho dúvida. Com certeza, eu também creio desse jeito, pastora. A gente também tem falado muito com as meninas sobre isso, né? Porque as crianças, elas gostam de presente. Sim, eu também. Eu também não sou criança, amo mas eu amo presente, eu também presentes. gosto. Mas a gente tem conversado com elas, né, sobre isso. E ontem até eu achei bonitinho que a Maria Alice pegou o óleo, passou na mão, e aí acho que a gente saiu e ela falou assim, a gente entrou no carro e ela falou assim, eu posso orar porque fui eu que passei óleo. Aí eu, pode orar. Então, é realmente isso mesmo, né, pastora? A gente ir ensinando a questão da fé mesmo para eles, né? Sim, esperança, né? É E verdade. interessante que a gente pode testemunhar, e já testemunhou, que às vezes a própria criança que conhece os caminhos do Senhor, muitas vezes a família, né, pai e mãe, às vezes não estão no caminho do Senhor. Sim. E às vezes essa família, né, pastor e pastora, às vezes ela é resgatada para Cristo pela fé da criança. Inclusive, Cléo, nós incentivamos as crianças por trazer essa mensagem, né, da importância do Natal, de que Cristo é o centro. A gente incentiva as crianças nas células, inclusive nós temos 3 células de crianças aqui em Piracicaba. A gente tem 37 crianças participando das nossas Glória a células. E elas foram ensinadas, inclusive essa semana, de que no momento da ceia, no momento da refeição, para que elas, mesmo aquelas que os pais ainda não conhecem a Cristo, para que elas façam uma oração, Tem iniciativa, né? convidando Jesus para ser o centro. Amém. E nós, né, já tivemos testemunhos em outros momentos, porque isso é algo que nós, né, sempre fazemos, de famílias que foram muito tocadas nesse momento e que, por conta dessa oração dessa criança ou desse juvenil, elas se achegaram a Cristo. Olha que Porque foram bênção. tão, né, cheias e impactadas com a presença de Jesus naquela festa que se abriram para o Evangelho. Então, assim, Nossa, é realmente tremendo. as crianças, elas fazem toda a diferença numa casa, Elas né? Com fazem. certeza. E quero falar para você que está nos assistindo, para você pai, para você mãe, que às vezes você está com o seu filho, né? Muitas vezes nos caminhos do Senhor, mas às vezes você ainda não tomou a decisão. Mas às vezes um amigo falou para o seu filho, convidou o seu filho a conhecer a Cristo. Você como pai, como mãe, encoraja seu filho aí. Porque a gente conhece muitas pessoas e muitas famílias que, pelo filho tomar a decisão de ir e não ser, tipo assim, proibido pelo pai e pela mãe, hoje a gente vê muitos testemunhos, principalmente do pai, de estar nos caminhos do Senhor, né? De em vez do filho ser grato ao pai, o pai é grato ao filho, né? E eu e você somos gratos a quem? Ao nosso Pai Todo-Poderoso. Nós somos gratos a Deus. Sim. Né? Porque Verdade. Deus, ele, mesmo nesse mundo tão consumista, né, pastor? Sim. Nesse mundo tão natural, a gente precisa entender que nós temos o quê? A gente tem um Deus que é o único que está importando com a nossa vida, né? Ô Cléo, quero colocar algo aqui que a pastora Miss falou sobre as crianças. E isso é uma quebra Fique à de vontade. paradigma para os adultos. Sim. Talvez você que está nos assistindo, você olhe e fale, pastor, mas eu estou na minha casa, eu estou, sei lá, qual lugar que você está agora. E talvez você olhe e fale, mas a minha situação aqui, a minha condição aqui, eu tenho muitas lutas, eu estou com algumas dificuldades, eu estou triste, eu estou chateado, né? O Natal, as pessoas falam muito sobre relacionar.
É verdade. Mas talvez seja uma baita oportunidade e o maior desafio para qualquer adulto pedir perdão. É verdade, pastor. Por quê? Sim. Porque ao mesmo tempo que é uma oportunidade, isso mexe com o ego das pessoas. E aí as pessoas têm uma baita oportunidade de se reconciliarem, de reconhecerem aonde erraram, pedir perdão e de espontaneamente liberarem perdão para as pessoas que ela se ofendeu. Porque para você liberar perdão, você não precisa de ninguém para te pedir perdão. É verdade. Ok? Você não precisa disso. O perdão, ele é um livramento para você. Ele é o retirar de um peso sobre a sua alma. Com certeza. Então, por que nós devemos perdoar? Devemos perdoar porque nós somos inteligentes. Exatamente. Com certeza. Mas pastor, pegando... Mas calma aí, que eu ia Calma falar aí. o seguinte. Essa questão, ela está atrelada a uma diferença. Se você perguntar para uma dessas crianças, que a pastora Miss e a equipe delas cuidam, se você perguntar a ela qual a relação dela com Jesus, ela vai falar para você, Jesus está aqui comigo na minha casa, onde eu estou, ele anda comigo, ele vai e volta da escola, Amém. Sim. ele Sim. tem Jesus aqui. Eu sou pastor das crianças também, mas eu cuido diretamente dos adultos. E nos adultos isso não é verdade. Há uma tendência nos adultos de entenderem que Jesus mora no prédio da igreja. Que Deus está no prédio. Sim. Se elas estão em casa, então elas não estão. Deus é mais ou menos assim, as pessoas estão em casa e estão achando que Deus está longe. Mas se você está aí nos assistindo, você está na sua casa, eu quero falar para você, Deus está aí com você. Amém. Onde Glória você a está, Deus. Deus está aí. Glória Ele a está Deus. ouvindo você. E se ao final desse programa, né, ou durante ele, você quiser falar com o Senhor, falar, Jesus, eu reconheço a sua vinda para me salvar. E eu, além de te aceitar como meu Salvador, que o segredo do Natal é esse. É verdade, pastor. O Natal deveria ser um convite para todo mundo aceitar Jesus como seu Salvador. Com Abrir certeza. a Jesus porta, veio né? para ser o Salvador. Abrir a porta. Abrir a porta. Abrir a porta. E aí, você falar para ele o que você precisa para ter um bom Natal aí, talvez você conte o testemunho que essas crianças contaram. De na mesma hora, no mesmo dia, a oração delas foi respondida. Sim. E a Nossa. sua oração, que é um pedido, pode ser respondido. Amém. Então, eu só queria fazer esse comentário, porque é importante. Jesus fala que nós deveríamos nos tornar como crianças em algumas condições. Não na infantilidade, no sentido de ser de ter um mimo, mas no sentido de crer verdadeiramente. Exatamente. Amém. As Exatamente. crianças creem de verdade. Elas creem Os mesmo. adultos precisam crer de verdade. Sim. Que Jesus é o Salvador. Eu sempre falo que às vezes os adultos precisam ser criança, né? Que às vezes a criança, como o senhor falou, ela crê mesmo e ela coloca Jesus Cristo dentro do coração e dentro do lar. Mas, pastor, esse assunto que o senhor explorou do perdão, eu queria explorar um pouco mais sobre esse assunto com o senhor. Que tudo acontece aqui pelo direcionamento do Senhor, meus queridos que estão nos assistindo. Nessa época do ano, a gente fala, como o senhor falou, em questão de encontros, né, em convidar Jesus Cristo para fazer morada. E o perdão, a falta do perdão, o que ele pode ocasionar num relacionamento? Em primeiro lugar, vai ocasionar o afastamento. Mas o afastamento, ele já é causa, ele não é a raiz. Sim. Né? Por que a pessoa se afasta? Por causa da mágoa, né? Por causa da ofensa. Então, quando você pede perdão ou perdoa alguém, você está... É como se você retirasse todos os obstáculos que te impedem de se conectar a essa pessoa. Então vamos falar de Natal, vamos falar de família. É comum, é muito comum, numa família qualquer, de vez em quando ter um desentendimento. Sim. A questão é, as pessoas têm muita energia para brigar e pouca energia para se reconciliarem.
É verdade. Quando há uma discussão, quanta energia as pessoas gastam numa discussão? Agora, às vezes a discussão leva horas. Ofensas, xingamentos, palavras que não são verdade, né? Ali envolvidas pela alma, pela raiva, pelo ódio, pela mágoa, você fala um monte de coisas. Só que e a energia para perdoar essa pessoa ou para você pedir perdão para ela? Nós deveríamos gastar energia para acertar os nossos relacionamentos. É verdade. Todos. Então, esse realmente é uma excelente oportunidade de você que está em casa praticar algo simples. Pega o telefone, liga para uma pessoa que talvez você esteja afastado ou afastada, e se tiver algum problema de relacionamento, pede perdão. Pede perdão. Primeiro porque as pessoas acham que nós deveríamos pedir perdão para o outro por estar errado. Mas não foi isso que Jesus falou. Você não pede perdão para o outro porque você está errado. Não foi o que ele fez. Não foi o que ele fez. Você pede perdão para o outro porque o outro está magoado. E talvez o outro possa estar magoado mesmo você estando certo. Sim. Você tem que ir lá e tem que pedir perdão. Por quê? Porque o outro está magoado. O que vai adiantar você estar certo e o outro estar magoado? É desse raciocínio que tem aquele ditado popular que você prefere ter paz do que razão. Por quê? Porque ter razão, mas se o outro está magoado com você, a tua razão não vai te levar a lugar nenhum. É verdade. Então, eu faço um convite aqui hoje. Talvez você esteja certo ou errado. Se você estiver errado, peça perdão porque você está errado. Mas se você estiver certo, peça perdão porque o outro lado está magoado com você só. E acerte isso. Sim. Se você pedir perdão, você vai conviver, você vai voltar a se relacionar. Daqui a pouco a outra pessoa entende que você estava certo. Sim. Ela vai vir e vai falar, olha, pisei na bola. Me desculpa. Sim. Certo. É Aquela hora verdade. lá, você pediu perdão para mim, mas quem estava errado era eu. Sim. É verdade. E aí, Cléo, o que acontece? A falta de pedir perdão, aí ela é muito séria. Porque as doenças psicossomáticas que nós temos hoje, a grande maioria, as doenças de alma, Sim. todas elas têm a ver com a falta de perdão. O Sim. senhor acha que a falta de perdão pode causar na pessoa ansiedade? Tudo. Ansiedade, depressão, Insônia? insônia, problemas físicos. Sim. Muda totalmente não a personalidade como temperamento, mas a identidade. Sim. Uma pessoa que ela não perdoa a outra, a chance dela viver a vida dela tentando provar para a outra que ela está certa é muito grande. É verdade. Uma pessoa magoada, imagine o seguinte, nós estamos aqui e aqui está a sua vida. Sua vida está aqui. Tudo que você tem para conquistar. Tá, beleza. Mas aqui, nesse cantinho da sua vida, tem alguém que você não perdoou. O que acontece com as pessoas? Largam tudo isso daqui, se viram e ficam presas a vida inteira na falta de perdão. É verdade. A falta de perdão, ela te sequestra. Ela pode mudar o Ela tira a cursor. tua atenção, ela tira o teu desejo, ela tira a tua paz, ela tira a tua esperança, ela tira o teu foco. Pode mudar a vida. Muda. Por isso que perdoar, por exemplo, numa época como o Natal, é tão importante. É. Só que para você perdoar alguém, você só faz isso cheio de Jesus. É verdade. E também, Só cheio da vida também dele. para perdoar é uma decisão, né? É uma decisão. É uma decisão. E às vezes alguém que está nos assistindo aí se identificou muito com esse assunto sobre perdão. E às vezes ele está se perguntando lá, pastor e pastora, mas eu não quero pegar meu telefone. Eu não consigo pegar meu telefone. Tem alguma outra forma que essa pessoa, que daqui a pouco, a partir dessa nossa conversa, fala assim, não, eu quero me libertar, eu quero pedir perdão. Tem uma forma que ele possa, tipo assim,
perdoar a pessoa sem precisar estar falando com a pessoa? Numa oração que ele possa fazer? E aí, pastora, o que você acha? Eu acredito que sim. Eu acho que quando você libera a pessoa, você necessariamente não precisa falar com ela. Porém, entretanto, todavia, seria o ideal. Sim. Né? Porque eu acho que a fé, ela é prática também. Né? É verdade. Então, eu acho que quando você não procura, não quer falar, não quer resolver, você também está dizendo outras coisas. Né? Então, eu acho que numa situação como essa, é válido. É válido no sentido de você liberar a pessoa. Então, eu vou fazer uma oração aqui, Senhor Jesus, eu entrego essa pessoa, ela me fez mal, eu estava ofendida, mas eu não quero ficar magoada. Então, eu libero perdão para essa pessoa. Ok, né? Você vai liberar. Mas, se, por exemplo, é uma pessoa que você sempre vê, né? É um familiar, né? A gente está falando de Natal. Então, é seu familiar. Próximo Natal, você vai ver ele de novo. Com certeza. E aí? É um convívio inevitável, né? Exatamente. Então, assim, eu acho que uma hora ou outra pode não ser hoje. Hoje, talvez você possa tomar a decisão de se resolver, né? De deixar de ser a vítima da história, né? Exatamente. E ser a pessoa que vai avançar. Porém, uma hora, né? Eu acredito que é importante, sim, né? Entendi. Chegar e resolver e conversar, né? Mas a pessoa se encorajando, fazendo essa oração de liberar a outra pessoa, é uma forma também dele se encorajar para daqui a pouco encarar a situação de frente com a pessoa? Com certeza. Com certeza. Eu acredito que sim. Acho que já é um começo. Né? Eu acho que só o fato da pessoa já tomar essa decisão, não, eu quero tirar, eu quero me resolver, que nem a professora, eu quero me resolver, eu acho que já é um baita de um caminho. Sim. Aí para... Eu acredito o seguinte, se você tiver que perdoar alguém, se você está chateado e você quer perdoar alguém, então você não precisa procurar outra pessoa. Sim, sim. Sim. Você decide, olha, a partir de hoje, isso não vai fazer mais diferença na minha vida. Eu perdoo essa pessoa. Isso não é um sentimento? Mas eu tô triste. Perdoa triste mesmo. Sim. Depende do sentimento. Perdão é uma decisão. Hoje eu tô triste, mas eu decido que eu vou continuar falando, convivendo com essa pessoa. Sim. Essa pessoa, ao começar a conviver sem barreiras, a voltar à convivência normal, essa pessoa faz um monte de coisa legal, um monte de coisas boas. Sim. Eu vou me alegrar com ela novamente. Sim. Logo depois esse sentimento vai estar esquecido. Sim. Por quê? Porque houve uma decisão de perdoar independente do sentimento. E a questão era com você, né? Normalmente você perdoa a pessoa, continua com o sentimento. Aí você começa a conviver com ela, o sentimento vai embora. Porque o perdão já tinha acontecido lá atrás. Sim. Agora, se você precisa pedir perdão para uma pessoa, então você realmente deve pedir perdão. Sim. Porque não adianta você pedir perdão. Não. Por isso que eu disse. Eu fiz algo para você, Kelly. Aí você não fala? Aí eu reconheço e falo, Mislane, me perdoa. Acho que não ia O que efeito isso vai fazer para você? Porque o problema de relacionamento é entre eu e você. Sim. Não é entre Sim. você. Qual que é o objetivo do perdão? Resolver o problema de relacionamento. É verdade. Então, Cléo, eu entendo que se você tem que pedir perdão... Encara a realidade. Encara a realidade. Agora, se é para você perdoar, aí você resolve sozinho. Aí eu quero fazer duas considerações, que é o seguinte. Pastor, mas isso é difícil. Difícil quanto? Quanto que é difícil, Resolver já que você algo. sabe que está errado, Sim. já que você sabe que errou, o quanto que é difícil você pedir perdão? O quanto? Sim. Será que isso não é uma seta? Será que isso não é uma crença errada dentro da sua cabeça que só te proíbe, só te afasta de viver uma realidade nova? É verdade. Então, tem um outro raciocínio. Jesus te perdoa. Sim. De tudo. Exato. Então, a pessoa mais importante das nossas vidas, quem são? Quem que é a pessoa mais importante
para cada um de nós aqui. Não quero fazer aquele... mas você só pensa em você mesmo. Não. A pessoa mais importante é você também. Sim. Então, quando você pede perdão, algo dentro da sua alma está mudando. Sim. Você deixa de fugir da acusação. Você deixa de fugir dos outros. Você deixa de... e você simplesmente reorganiza esse determinado assunto, essa determinada situação. E aí vai um último ponto, que é o seguinte: pedir perdão para você, joia, eu até consigo. Mas e quando é para que eu me perdoe? Porque às vezes as pessoas, elas conseguem pedir perdão. Mas aí a Mislane me perdoa e eu continuo me acusando de algo que a Mislane já me perdoou. Eu acho que o mais difícil é esse, pastor. Se perdoar é também ter uma decisão, né? Para se perdoar. Qual decisão? A decisão de olhar e falar: eu sou a imagem e semelhança de Cristo. Amém. Glória Eu a estou Deus. nele. Aleluia. Eu aceito o meu Jesus Salvador Amém. do Glória a Natal. Deus. Sim. Amém. Então, não tem nada que possa me fazer culpado se Ele que deu a vida por mim não vê culpa em mim. Aleluia. Glória a Deus. Ele quer nos perdoar. Se Jesus nos perdoou, por que nós não nos perdoaríamos? É verdade. A Bíblia diz que para alguém servir como perdoador, ele deveria não ter erro. É por isso que Jesus vem. Sim. Né? Então, se Jesus, o perfeito, me perdoa, por que eu não posso me perdoar? Por que você não pode? E aí o Natal vai ficar muito mais leve. Com Nossa, certeza. com certeza. Pastor, eu até... Tudo isso que a gente conversou, tinha uma coisa que eu queria perguntar para o senhor, que era: como podemos refletir a mensagem do Natal nas nossas atitudes diárias? Então, você falou do perdão, né, que é importante. Que mais, pastora, que você acha que a gente poderia fazer? Porque o Natal também tem uma coisa que sempre me chamou a atenção, né? Às vezes, durante o ano, a gente não... Algumas pessoas não tiram aquele tempo para olhar um necessitado, né? Mas aí chegou o Natal, porque o espírito do Natal, Presente. porque isso... Então... Eu sempre, mesmo antes de conhecer a palavra, me chamava atenção isso, falando: gente, mas aí, né, durante o ano a gente não fez. Não estou dizendo que não é uma atitude louvável, lógico que é, né? Mas nas nossas atitudes diárias, né? Como que a gente pode viver esse Natal? Além de tudo isso que a gente falou do perdão, que eu acho que meu Deus, é uma chave, né, pastor? É uma chave que vira assim na cabecinha da gente quando a gente entende tudo isso que foi falado aqui. Mas o que mais que você acha que nós teríamos que mudar, ou acrescentar, ou tirar das nossas atitudes diárias para que a gente vivesse esse Natal todos os dias? E não só no dia 24, né, lá no dia que nós comemoramos o nascimento de Jesus, mas viver esse nascimento todo dia, né, no nosso coração. Quer responder? Fala, Bom, nós deveríamos nos concentrar na mensagem central de Deus para nós, o amor dele. Sim. A Bíblia, os evangelhos foram escritos, os evangelhos significam boas novas, Sim. boas notícias. E quais são as boas notícias que os evangelhos retratam a partir... Porque a impressão que fica, quando você lê a Bíblia, é que a Bíblia começa ali no Natal. Por quê? Os evangelhos começam com o nascimento de Jesus. Sim. Sim. Ok? Sim. Então, Natal começa uma nova história para a humanidade. Sim. O nascimento de Cristo. Essa semana não, já tem algumas semanas, você sabe disso. Eu estava retomando, né, a leitura da Bíblia e estava lendo Gênesis. Uma das coisas que eu estava lendo. E aí, é algo muito interessante, né? O Natal surge no Novo Testamento. E eu entendi ali, lendo
a palavra, né, quando Eva sai ali, né, do Éden, o que Deus fala, né, para ela? Que dela viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Nossa. Então, na verdade, a esperança do Natal, ela começou lá. Amém. É verdade. Lá no Éden. Nossa, Ela começou senhora, lá é no verdade. Éden. É verdade. Mesmo, e aí, falando de perdão, né? Nossa. Mesmo tendo acontecido tudo errado. É. Mesmo Eva tendo falhado, Sim. comido da maçã. Comido da maçã, é verdade. O Senhor liberou uma palavra, uma promessa, trouxe esperança. Sobre ela, né? Sobre ela, dela veio, foi Isso. dela. Dela. É. E aí liberou uma palavra que trouxe esperança e que essa esperança nasce de uma mulher, Maria. Poderoso. Maria carregou, né? Minha pastora Caramela fala isso, eu acho tão lindo. Ela carregou, né? Cristo. Ai. Deu de mamazinho, trocou a fralda. É verdade. Cristo, o próprio Deus. É Amém. verdade. Então, né? Esse Natal, esse Jesus, mesmo diante do pecado, Deus tão bom, ele libera essa palavra e perdoa e dá uma segunda chance para uma Glória a humanidade. Deus. É verdade. Então, assim, isso para mim foi muito forte ler o texto, sabe? Porque às vezes nós lemos, né, a palavra, principalmente o Antigo Testamento, com um olhar de ler e não tem como. Só existe graça no verdade, Senhor. no Senhor, Né? é verdade. Amém. Deus é um Deus de graça. De graça. É Que verdade. mesmo diante do seu pecado, eu não sei o que você fez, eu sei o que Eva fez, está registrado lá. Mas eu não sei o que você fez. Talvez você ache que para você não tem jeito, mas tem a esperança. Amém. Essa esperança se chama Jesus. Glória a Deus. Né? O Natal significa nascimento, nascimento de uma nova oportunidade para você. O Senhor quer te salvar. Amém? Amém. Verdade. Ó, tudo aqui nós estamos falando sobre o amor, Sim. ok? Sim, sim. O amor. Aí, Jesus nasce. Quando Jesus começa o ministério dele de trabalho para resgatar o homem, que ele é batizado e agora ele vai então construir, edificar a igreja através da vida dele. Ele chama esses discípulos. Antes disso, ele é batizado. Quando ele se batiza, o que está escrito lá em Mateus 3? Então Jesus sai da água e aí, né, uma voz é ouvida. Este é o meu filho amado, em quem eu tenho muita alegria, em algumas traduções, muito prazer, demonstrando claramente o amor de Deus. Sim. Só que aí em 1 João 4:17 diz o seguinte: assim como ele é, semelhantemente nós somos Nesse mundo. nesse Glória a mundo. Deus. É verdade. Então o que Deus está falando para nós hoje? Que o Natal é a maior expressão do amor de Deus pelo homem através de Cristo, do nascimento de Cristo. Sim. Mas que não tem problema você ter deixado passar isso despercebido até hoje. Sim. Porque hoje o Senhor fala para cada um de nós, para você que está em casa, está assistindo de qualquer outro lugar, que você é amado. Assim Sim. como Cristo, Amor. você também é amado nesse mundo. Sim. E aí, Kelly, respondendo a sua pergunta, eu acredito que o ponto central de tudo isso que nós devemos meditar é o amor. Por quê? Olha o que está escrito em 1 João 4,18. Por que o amor? No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Amém. E aí, nos versículos anteriores, eu não vou ler aqui, mas o título desse texto é Deus é amor. Amém. E aí ele fala, né? Se você crer que eu sou o amor, que eu estou em você, então você permanece em mim. Amém.
e eu permaneço em você. Glória a Deus por isso. Eu acho que esse é Essa o é a atitude centro do que prática nós do deveríamos dia a dia. pensar, declarar, dia. falar, orar, tudo. É verdade, que todo po- dia. Que poderoso, né? E vendo na fala da pastora, quem que foi o primeiro e quem que é o mestre do perdão? Jesus Cristo, né? Que ele poderia simplesmente, né, julgar a Eva naquele momento, porque ela comeu do fruto do pecado. Mas ele, desde aquela época, nos ensinando sobre amor, sobre perdão, né? Então, é muito poderoso isso. Você que está nos assistindo aqui, olha, você com certeza está sendo muito abençoado, como aqui também Jesus se faz presente aqui. Amém. Nós, na sua casa, onde você está, Jesus está se fazendo presente. E eu quero, antes da gente continuar, mandar um abraço para você, mais uma vez, que está nos prestigiando, nos assistindo. Muito obrigado pela sua companhia. Dizer que esse programa, sim, está no centro da vontade do Senhor, e para que todas as sextas-feiras a gente possa aqui trazer assuntos como esse, de uma importância tão grande para edificar a sua vida. Numa sexta-feira, véspera de final de semana, e que você também possa assim ouvir essa palavra de esperança. Estamos quase chegando no final do programa, mas ainda dá para a gente falar mais sobre o Natal. E eu gostaria, falamos sobre perdão, falamos sobre amor, e eu creio que essa minha colocação, ela vai se encaixar muito bem nessas duas palavras. Pastor e pastora, nos tempos de hoje, como que a gente podemos expressar o amor de Cristo ao próximo? Como que a gente pode, nesse sexta-feira, dia 19 de dezembro, né, faltando alguns dias para a data do dia 24, dia 25, do nascimento de Jesus, como que a gente pode expressar o amor ao próximo? É muito fácil expressar o amor para quem eu amo, gosto, mas, no geral, como que eu expresso o amor de Jesus? Eu acredito, Cleo, que é sendo humano como ele foi. Ele, sendo Deus, foi humano. Então, acho que essa humanidade de Cristo é o que nos ajuda, como exemplo, a sermos seres humanos e olharmos o outro dessa forma, como um ser humano, que é passível de erro, que talvez tenha falhas, né, que talvez não tenha a personalidade do jeito que você tem, que não gosta das coisas que você gosta, mas que pode viver essa humanidade junto com você, né? Então, Sim. eu acho que esse é um caminho, né? Nós sermos como Jesus, né? Jesus andou com 12 que eram bem diferentes, né? Verdade. Totalmente diferente, né? E, com certeza. E ele foi humano a ponto de não desistir, né? A ponto de chamar de amigo o traidor. Sim, de abraçar. Abraçar. Então, assim, mesmo, né, aqueles que o negaram, ele voltou e mostrou para a pessoa o quanto ela era importante. É verdade. Então, eu acho que seria um dos caminhos, né? São vários, né, pastor? São O vários. Cléo estava perguntando, e aí foi involuntário. Eu pensei naquele meme, né, que o mandamento de Deus é para você amar o próximo. Aí você fala assim, qual que é o problema? O problema é o próximo. Próximo, vamos acabar com o próximo, está tudo resolvido. Mas Mas, o que eu queria dar 3 sugestões simples, bem práticas, de você amar o próximo. Fala lá, pastor, que é importante. Pois não, Nós pastor. precisamos saber. Nós Nós estamos precisamos saber. ansiosos para saber, porque- e o povo de casa também está. Porque, olha, quando você fala amar o próximo, isso é muito complexo.
Romântico, a chance né? de você Romântico. falar não consigo. 99,99% de chance. Porque você fala, como que eu vou amar o próximo? Amar o próximo é a coisa mais difícil do mundo. Porque é tudo muito complexo. Mas então, comece por coisas simples, né? Eu diria para você, não julgue o próximo, não presuma sobre o próximo e acredite no que o teu próximo te falar. Sim. Uau! Poderoso. Então, assim, Uau, quando você mesmo. não julga, Não julgue. você já está Presuma fazendo... e acredite. Você Não já- julgue, não presuma, não... E acredite. E acredite. Quando você... Anota aí, gente. Quando você vou não anotar. julga, você está fazendo um bem para o teu próximo e para você. Porque você não gostaria que te julgassem. É verdade. Tem aquele ditado. Sabe não aquele fala negócio do pro próximo. apontar o dedo, né? É. Ó, você aponta o dedo e tem 3 virados para Pra você. você. É isso. Quando você julga alguém, a partir daquele momento você arruma um problema para você. Porque só contam uns minutos até alguém te julgar pelo seu erro. É verdade. Então não julgue. Ah, o próximo errou. Ame o próximo. Não julgue o próximo. Que é o que Cristo faria, né? É o que Cristo faria. E sem contar que é muito chato andar com quem julga o tempo todo, né? É, exatamente. Ai, É gente. Quem se acha dono da verdade Oh, também, meu né? Deus do céu. Que mais? Aí o próximo fica difícil Fica mesmo. próximo. Não presuma. A presunção é um problema. Acho que é a pior das coisas. Porque você começa a imaginar o que não aconteceu. Ah, eu tô aqui, eu passei, a pastora Miss não me cumprimentou. O fato é que a pastora Miss não me cumprimentou. Mas aí você começa a criar um monte de presunções na sua cabeça. Não cumprimentou porque não gosta de mim. Não, não gosta de mim não é a verdade, você está presumindo. Isso não é amor ao próximo. Ah, não me cumprimentou porque acha que não quer se relacionar comigo porque eu sou corintiano. Não. Sim. Isso você está presumindo. Sim. Isso você só está presumindo, isso não é uma verdade. Pode ser que ela não tenha te cumprimentado porque ela não viu. Sim. Eu vou mais longe. Pode ser que eu tenha te visto, mas eu estivesse pensando em outra coisa. Sim. E embora eu tenha te visto de olhar, eu não percebi você. E isso não é um problema. Você não é o sol. Uau. É verdade. Você não pode é o passar sol. despercebido. Não é o sol. Todos podemos. Sim. Certo? E por último, acredite nas pessoas. Quando alguém falar para você uma coisa, acredite que aquilo é verdade. Sim. Não duvide do que a pessoa verdade. está falando. Não queira investigar, não queira. É simples. Se a pessoa te falou e você não acredita, esse relacionamento precisa ser repensado. Nós temos uma regra, né, Fábio? Precisa acreditar. Nós acreditamos nas pessoas até que se prove o contrário. É. Correto? Verdade. Correto. Você precisa acreditar nas Tem que pessoas. acreditar. Como Eu você não acredito que se acredita? nós fizermos essas 3 coisas, nós estamos avançando muito no Com amor ao certeza. próximo. Amor É ao verdade. Verdade. Não é tudo, óbvio que não é, é um pouquinho, mas faz muita diferença no nosso dia. Porque essas 3 coisas aqui vai fazer diferença amanhã na tua vida. Mas com certeza. Vai fazer com que a gente possa avançar de nível, né? Exatamente. E pro Você próximo nível. amadurece. Você amadurece. Eu falo para os meus alunos, às vezes eles me falam alguma coisa e depois eles, ai, prof, não, mas não era assim. Eu falo, gente, se vocês me falarem, eu vou acreditar. Então Sim. cuidem com o que vocês me falarem, porque eu vou acreditar que vocês não estão mentindo para mim. Pastora, mas a gente já está quase chegando no final, né? Chegamos Final. quase Então, ao final do é nosso que a gente programa. sempre fala, quando é bom, troço, Quando é voa. bom, Passa rápido. o Passa assunto rápido. flui, passa rápido. Divertido. E Eu estamos queria, chegando ao final. eu queria assim que em 30 segundos assim você falasse uma mensagem, né, para o pessoal que está em casa, para as mulheres que estão nos ouvindo, né? A senhora que cuida tanto das crianças, mas cuida muito das mulheres também, né? A gente sabe que tem mulheres aí que às vezes estão aí machucadas, né? Nessa data que se aproxima, que é o Natal, às vezes desiludida, né, com a própria situação. Vou passar o Natal com quem? O tal do ninguém me ama, ninguém me quer, né? Que o diabo age tanto na mente da gente sobre isso. Sim. Então, queria que você, assim, uns 30 segundos aí, desse sua mensagem para essas irmãs abençoadas, lindas princesas que nós temos aí nesse mundão fora. Amém, Kelly. Eu acredito
que o diabo, né, ele realmente quer destruir as mulheres, né, no sentido da mente, da confiança. E o que eu, né, tenho para dizer para essas mulheres é que o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, usou mulheres para revolucionar a eternidade. Amém. Então, eu creio que o Senhor, hoje, Ele quer usar você, mulher, você mesma, que se sente incapaz, que não enxerga, né, as suas qualidades, as suas habilidades, que acha que por ter errado, o Senhor não vai te dar mais uma segunda chance, Ele não vai ouvir a sua oração. E isso não é uma verdade, né? Isso é uma mentira. E eu creio que hoje, em nome de Jesus, essa é a minha oração, para que as mulheres elas possam acreditar na verdade, que é a palavra de Deus. Que nós servimos a um Deus que ama e que dá, sim, oportunidade para você fazer diferente, e que Ele quer ter um relacionamento próximo de você através de Jesus. Amém. Né? Através de Jesus, porque a Bíblia diz que Ele é o único caminho. Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Então, o meu conselho para essas mulheres é que se abram, né? Se abram para se conectar com mulheres, né, que creem nesse Jesus, né? Se abra para estar em lugares onde fale sobre Jesus e que você saiba que Ele te ama, né? Ele te ama e Ele quer, através da sua vida, né, fazer a diferença lá na eternidade, assim como Ele fez com Maria. Amém? Amém. Amém. Pastor, Verdade, pastor. Quais são as suas considerações? Qual é a sua mensagem que o senhor possa deixar depois de toda essa conversa abençoada para quem está nos assistindo, para quem vai nos assistir? Qual é a sua mensagem de Natal que o senhor possa nos deixar? Bom, em primeiro lugar, queria te agradecer pelo convite, Cléo, Kelly. Quero agradecer também a oportunidade de poder falar com pessoas de todos os cantos, né? Você que está aqui nos ouvindo. Foi uma honra, um prazer estar aqui com vocês. E eu quero te aconselhar em pensar em boas coisas. Acho que quero deixar essa mensagem. Você tem duas alternativas para amanhã. Ou você espera coisas ruins acontecerem com você, ou você espera boas coisas. Sim. E a palavra do Senhor diz que assim como nós pensamos, assim é. É verdade. A Bíblia diz isso. Né? Então, pense em boas coisas. Amanhã é dia de você esperar boas coisas acontecendo. Glória a Deus. Isso vai trazer ânimo, fé, esperança para você, e você certamente vai viver essa realidade. É isso. Vamos pensar em boas coisas. Amém. Amém. Pastor, você podia deixar para o pessoal que está nos assistindo o Instagram da igreja, o pessoal está seguindo lá. E eu queria também, pastor, que você falasse do seu Instagram. Porque eu creio que nós vamos, e eu quero pedir para você que está nos assistindo, que isso Deus tem colocado muito no meu coração. Se as palavras que você tem ouvido, né? Se essa palavra hoje entrou no teu coração, te edificou, coloca lá nos comentários um testemunho ou talvez o que você esteja precisando até para a gente estar orando, né? Porque esse momento aqui, esse programa aqui é do Senhor. Então, se Ele está aqui, um dos objetivos é para que a gente possa também estar orando por você. A gente já ora, né? A gente ora toda semana pelas pessoas que vão estar nos assistindo, independente de quem seja. Mas, às vezes, pastora, tem mulheres aí que estão, né, buscando até um ministério. E aí, se a senhora puder deixar o seu Instagram e o pastor também o Instagram da igreja, seria... Bom, vamos lá. O meu Instagram é fabio.prazeres. Fábio Prazeres 1. Fábio Prazeres 1. O Instagram da igreja é videira.piracicaba. Endereço da igreja. Rua João Crisóstomo, 71, ali na Paulista. Estamos esperando vocês todos os domingos às 19 horas. 19 horas, isso mesmo. Amém.
O meu Instagram acho que é mislaine.oliveira. Mislaine Prazeres. Gente, eu não lembro. Eu também não lembro, pastor. Eu perguntei e eu mesmo, se você perguntar o meu, eu vou ter que ligar para Maria Helena. Eu não lembro. Mas é acho poderoso. que é mislaine.prazeres. Mas com certeza o pastor Fábio me segue. Segue o pastor. Mislaine.prazeres. Mislaine.prazeres, gente. Esse é meu Instagram. Mas, gente, foi... Obrigado, foi muito bom estar aqui. Foi algo tremendo, foi algo preparado pelo Senhor. Amém. Mais uma vez, Eu quero dar o presente E pro a caixa? pessoal. A caixa, gente. O que será que tem aí nesse... Pessoal, nós ia esquecendo da caixa, mas Eu não. esqueci, eu já ia falar. Só que antes da gente finalizar, vamos mostrar o que tem dentro da caixa, então? Vamos, Sim, com certeza. vamos Vou lá. até levantar Que para será? poder abrir essa caixa. Ai, será que é de comer? Olha que caixa linda. O que tem Então, dentro dessa caixa? Essa caixa aqui, ela Queridos. é o nosso presente do pastor Fábio, da pastora Miss, meu e do Cléo, da Metropolitana. Para você que está nos assistindo, né? E eu creio que já vai ser os meus 30 segundos, né? Para Sim. falar. Então eu já quero desejar para você, para sua família, né? Um feliz Natal, né? Uma feliz comemoração do nascimento do ser mais importante da sua vida, que é Jesus, tá? E aí nós vamos abrir esse presente para entregar para você. Peraí que vai dar Tchan, certo. tchan, tchan, Vai dar certo. tchan. O que será que é, gente? Opa. Olha só. Ah, que lindo! Esse aqui Esse é o presente que a gente quer entregar para você. é o presente que Na sua casa, né, Kelly? Uau! Você está, que é Jesus Cristo. Uau. Esse é o verdadeiro sentido do seu Natal, do meu Natal. E com essa imagem emocionante, eu quero agradecer primeiramente ao Todo-Poderoso, ao Senhor, Deus. a esse presente, que Ele que é o motivo de toda a nossa vida. Agradecer pastor Fábio, pastora Mislaine, muito obrigado por aceitar o convite. Obrigado. Né? Tenho certeza que vidas foram impactadas. Né? Amém. Eu Amém. tenho certeza que pessoas que vão estar ouvindo isso vão ter encorajamento para perdoar, para amar, para ter esperança, né? Amém. E eu quero, em meu nome, em nome da minha família, agradecer minha companheira, agradecer as nossas filhas que também estão sempre do nosso lado, mas principalmente agradecer você, que é o maior motivo do nosso programa, porque a gente faz esse programa para levar para você palavras que edificam a sua vida. Amém. E eu quero, em nome da Metropolitana, em nome do programa Bate-Papo com a Família Guest, desejar um Feliz Natal. Abençoado e que será o melhor Natal da sua vida. Amém. Receba o nosso abraço, nosso carinho e até a próxima, até sexta-feira que vem, com mais um programa para edificar a sua vida. Um grande abraço e até mais. Beijo. Beijo. Amém.